Boa tarde, nós somos alunos do Cefet e nós estamos apresentando um seminário de computação gráfica. O tema que nós vamos abordar é limitações de ferramentas OCR para captchas de site. Primeiro, o que é uma ferramenta OCR? É uma ferramenta de reconhecimento de caractere. Vai ser transformado imagens digitais em texto. Para a gente poder explicar essas limitações, nós vamos falar de uma das melhores ferramentas que existem, que é o Tesseract, desenvolvido pela Google. Nós vamos explicar o que ele introduziu de novo e quais que são os passo a passo que ele segue para poder fazer esse reconhecimento de caractere. Para o Tesseract funcionar, a novidade dele foi a introdução da binarização de imagem. O que é isso? É você jogar o pixel correspondente ao caractere para a cor preta e todo o resto para a cor branca. Se a gente fosse olhar como é que é a distribuição de cores na escala de preto e branco numa imagem, pensando que o 0 seria a cor branca e o 255 a escala preta máxima, né? A distribuição das imagens ficaria algo mais ou menos assim, que é até onde as outras ferramentas OCR funcionavam. A grande novidade do Tesseract é que ele literalmente joga esses valores para valores extremos. Então, ou seja, ou vai ser preto ou vai ser branco. Depois que ele realiza essa binarização de imagens, o que ele vai realizar é a procura de linhas. Como é que ele vai fazer isso? Qual que é o objetivo disso? Ele vai tentar traçar linhas que vão enquadrar uma sequência de caracteres, uma frase praticamente. Ele está tentando reconhecer frases. Quando ele conseguiu fazer esse enquadramento, vamos botar aqui no exemplo, né? Você pode ver que ele vai então reconhecer, no caso, até textos que estão rotacionados, isso não vai ser problema para ele. Depois que ele fez esse reconhecimento, ele vai traçar espaços fixos e vai tentar enquadrar caracteres nesse espaço. Aqui é uma tentativa bruta mesmo, ele vai fazer isso novamente se for necessário. Depois que ele traçou esses espaços, ele vai tentar fazer a determinação da altura de caractere. Por que ele realiza isso? Porque uma vez que ele determinar a altura, se qualquer outra coisa aparecer ali em cima ou embaixo daquele espaço que ele alocou, vai ser ignorado, não vai ser interpretado. Então, uma vez que ele fez essa distribuição, determinou a altura, ele vai partir para o reconhecimento da palavra mesmo em si. Como é que esse reconhecimento é feito? Puramente força bruta. Cada ferramenta OCR possui uma base de dados, a qual foi treinada em certa quantidade de fontes, certos estilos de fonte. O OCR foi treinado em 4, por exemplo, para todos os tipos, negrito, itálico, tudo. Depois que ele fez isso, ele vai fazer esse casamento de padrão, né? Ele vai obter uma classificação desse casamento de padrão, se foi razoável ou não. Baseado nessa classificação, ele vai passar essa palavra, se foi uma classificação boa, para o classificador dele. O que é esse classificador? É uma inteligência artificial mesmo. Ela vai aprender o comportamento, né, desses novos caracteres e para o próximo julgamento, a próxima tentativa que ele fizer de reconhecimento, ele vai utilizar esse novo conhecimento de caractere que ele teve. Se a palavra não for boa, ele coloca ela numa lista para na próxima vez que ele ler o documento, ele tentar fazer uma melhoria de leitura, ver se consegue fazer uma melhoria na leitura dos caracteres. Algo também que o Tesseract faz, embora ele é baseado em poucas fontes, é o reconhecimento de falhas. Como é que ele introduziu esse reconhecimento de falhas? Em vez de tentar para inúmeros tipos de fonte, o que ele faz é ver se aquele caractere unido, aquele pixel, né, na verdade, quando a imagem foi digitalizada, você tem lá aquelas porções de pixel, né? Ele vai tentar unir os pixels de maneiras diferentes para ver se aquilo consegue formar um outro caractere. E esse padrão vai ficar melhor que o padrão anterior. Maneira simples de como é que ele pode fazer essas heurísticas. Através de dicionário, vamos supor, traduzindo um texto em inglês, ele vai tentando ali casar aqueles caracteres que estão com falhas com palavras em inglês, vai ver qual palavra se casou melhor e vai tentar prever qual que era o caractere ali, no caso, e vai usando isso para realimentar o classificador dele. Aí falando agora um pouquinho, isso é basicamente todo o processo do Tesseract. Nós vamos falar agora um pouquinho da história dos captchas, né? Aonde que os captchas se encontraram com as ferramentas OCR. Tudo começou com a Google mesmo, quando ela estava desenvolvendo o Street View. Qual foi o maior problema? Enquanto os carros passavam nas ruas tirando as fotos panorâmicas, eles revelavam toda a informação que estava na rua.
Consequentemente, muita gente não gostou, para a Google não ser processada, ela teve que desenvolver um algoritmo que identificava texto e borrava. Qual que foi o problema? O identificador dela ficou tão bom que quebrou todos os CAPTCHAs que tinham até então sido desenvolvidos. Qual que foi a grande saída para isso? Da Google, pelo menos. Ela desenvolveu o reCAPTCHA. Agora os CAPTCHAs não são mais baseados em texto, são baseados em imagem. Uma vez que você conseguiu identificar ali as imagens que o CAPTCHA requisitou, vai ser passado para uma IA que vai calcular qual é a probabilidade de você ser um bot, baseado no seu comportamento das imagens anteriores. Se ela determinar que você é um bot, aí volta para o CAPTCHA, como era antigamente. Só que você vai reparar que o CAPTCHA agora está parecendo uma imagem que foi tirada no meio da rua, e realmente é. São as imagens do Street View, as imagens que o algoritmo anterior que conseguiu resolver e borrar os textos não conseguiu resolver. Aí o que acontece? As pessoas resolvem esses CAPTCHAs agora que o algoritmo não conseguiu, e isso é usado para realimentar esse algoritmo para que ele fique melhor ainda e ajude no trabalho do Street View. Como os outros sites fizeram com o CAPTCHA? Foi descoberto o maior problema das ferramentas OCR. Se a gente voltar aqui no passo do Tesseract, o maior problema vai estar nessa procura de linhas. O classificador, conforme as palavras vão aumentando o espaçamento entre elas e elas vão possuindo curvatura, ele vai perdendo a capacidade dele de generalizar. Ele vai praticamente só reconhecendo aquele tipo de palavra ali. Então, ou seja, ele fica inviável, começa a perder tempo, fica impraticável fazer a quebra com ele. Para poder mostrar como é que isso é tão drástico, tem um GIF aqui no monitor do computador que nós vamos exibir. Nesse GIF você vê claramente, aqui em cima está sendo exibido uma palavra normal e vai aumentando o espaçamento e a curvatura entre os caracteres. A capacidade de generalização da inteligência diminui drasticamente. Isso torna impraticável você tentar utilizar uma ferramenta OCR para poder quebrar CAPTCHA. E esse é o grande desafio não só dos CAPTCHAs, mas de todo o reconhecimento de caracteres em si. Concluindo, esse foi o nosso seminário. Obrigado.